De volta ao programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue 996002707 e agende uma avaliação. Dentadura e ponte móvel, nunca mais, hein? Volte a sorrir com a Oral Sim Implantes Dentários. Conosco também a companhia sempre agradável da Zelar, distribuidora de água mineral. Estou aqui tomando uma Itapoágua, é bom demais, né? Água mineral é com a Zelar, 3454-3330 e Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. Você vai falar com o Maurício, com a equipe de vendas lá, tem uma equipe fantástica, a Rose, a Mônica, tem também o Renato, tem o Ricardo, o Jefferson e o Maurício. É o Mauricinho e tem o Mauricião, que é o gerente. Você tem lá uma equipe fantástica com a recepção ali da Jaqueline, você é sempre muito bem atendido, você vai comprar lá seu Kicks, o Sentra, o Versa, o March, um melhor que o outro, tecnologia japonesa, Nissan, Proeste em Marília, na Tiradentes 1268, dá negócio. Dr. Valdir Marim, médico urologista, especialista aqui em sexualidade, batendo um papo conosco sobre esse assunto no nosso Conexão, e a gente foi para o intervalo, doutor, falando ainda exatamente dessa pergunta que eu lhe fiz, que eu acho que é uma pergunta ampla, né? A gente tem muita coisa para falar, que é essa questão exatamente do que a gente precisa saber, né, para viver plenamente todas as fases. O senhor estava mencionando aí algumas coisas, como o desejo, entender essa questão do desejo. A gente falava até dos motivos pelo qual esse desejo muitas vezes acaba sendo ocultado. E aí, dando sequência, nós temos também a questão da excitação, né? E aí acho que passa muito próximo a essa questão do conhecimento mútuo, né? Sem dúvida. Porque se você não tiver esse conhecimento, essa intimidade, essa excitação fica comprometida. É muito engraçado, porque, na realidade, a excitação, tem mulheres que, às vezes, não conhecem o próprio corpo e ela não deixa o ciclo de resposta acontecer. Ela, às vezes, bloqueia a excitação. Mas, veja bem, como é importante você ter esse conhecimento. Quando você tem desejo, você tem excitação. Vou falar do homem. Quando você tem desejo, você tem excitação e você tem orgasmo ou ejaculação. Às vezes, você tem desejo, mas não tem excitação. O que significa isso? Você tem vontade de ter relação, mas você não tem ereção. Então, às vezes, o desejo é bom, porém você não tem ereção. Outra coisa, às vezes você tem desejo, você tem excitação, mas não tem orgasmo e ejaculação, tá? Então, existem várias distorções dentro desse mecanismo que a pessoa tem que conhecer, tá? E aonde entra o médico para fazer esse tratamento, né? E a mulher é a mesma coisa. A mulher, às vezes, ela tem a procura sempre da mulher ao médico é sempre mais por causa do desejo. Tá? Essa é a maioria a maior queixa é essa. O desejo sexual. E o desejo, ele tem muito a ver na mulher, mas por queixas abstratas, tá? Como eu falei para você, tem muito a ver, entendeu, com as distorções do passado, tá? Com a religião, entendeu, que não pode, que a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Tem muito a ver, entendeu, com a questão educacional, tem muito a ver, entendeu, com o momento que ela está vivendo no relacionamento, tá? Tem muito a ver com o trabalho dela, tudo mexe com esse mecanismo de desejo, tá? Então, a mulher se apega mais ao meio interno do passado e às coisas externas que ela está vivendo, né? A questão do desejo. O doutor, há um sofrimento do casal com relação a isso? Quando você tem problemas nessa questão da sexualidade, rola um sofrimento? Sim, existe um sofrimento, porque, na realidade, quem se bloqueia mais na questão da sexualidade em si, né, do desejo, é a mulher, né? E aí vive aquele casamento, né, que às vezes a mulher ela não se completa, ela não completa o ciclo sexual, porque o marido procura e ela não responde à sexualidade. Ela às vezes não tem desejo,
ela não excita, ela apenas faz a obrigação dela, às vezes. Ou às vezes evita a relação. Existe isso significa o quê? Um afastamento, porque não está tendo comunicação sexual. Olha, eu não gosto, está acontecendo isso comigo, tá? Às vezes a mulher se apondera, fala, eu não quero ter relação, eu só quero ter relação na hora que eu quero. Pô, então, isso aí é empoderamento. Ela, entendeu? Quer a relação na hora que ela deseja. E aí? E ele? Como fica essa relação? Né? É uma coisa complicada, por isso que precisa terapia sexual para resolver isso aí, tá? Doutor, difere muito as disfunções sexuais do jovem e do mais experiente, do mais rodado? Sim, a sexualidade do jovem e do homem mais maduro, é um pouco diferente, né? O jovem em si, ele é mais ansioso, né? O jovem é ansioso e ele vai numa relação. Vou dar um exemplo. O jovem, quando ele tem uma disfunção, tá? Quando ele tem uma disfunção a primeira vez, ele tem uma disfunção a segunda vez, o que acontece com ele na terceira vez? Ele não vai mais preocupado com a disfunção, ele vai preocupado com os sintomas que ele teve, né, daquele momento. Ele vai preocupado mais com a ansiedade dele, com o medo dele de fracassar. E aí já gera isso novamente. Veja bem, vamos tentar entender. Quando a pessoa tem muita ansiedade, o que acontece? É a mesma coisa com um susto. A pessoa leva um susto, entendeu? O que acontece? O sangue da extremidade, das mãos, do pênis, vai tudo para o centro. Tá? Quando eu estou muito ansioso na relação, vamos lá. Quando eu estou muito ansioso na relação, o que acontece? O meu sangue das extremidades, tá? Da perna, do braço e do pênis, vai para o centro. Por que vai para o centro? Tá? Porque o organismo ele precisa desse sangue para pensamento e para sentimento. Caramba! Tá? Então, veja bem, quando o jovem está muito ansioso na relação, principalmente a ansiedade de performance, está preocupado se vai dar certo ou não vai dar certo. O que acontece? Ele tem uma descarga adrenérgica, adrenalina, faz com que esse sangue das extremidades, entendeu? Do pênis, vai tudo para o centro. Por quê? O organismo precisa desse sangue para o pensamento e para o sentimento. Tá? E aí que está. Esse sentimento, às vezes, vem sentimento de distorções. Tá? O que aconteceu? Nós estamos falando da falha. Tá? O que vem esses pensamentos? Pô, não vai dar certo mesmo, o sentimento. Aí vai funcionar o pensamento. Vem aquelas distorções. Nossa, novamente, eu não sou homem mais, eu não sou homem, eu sou bicha. O que ela vai falar de mim, entendeu? O que ela vai falar, vai começar a falar para todo mundo que eu não funciono. Aí vem os pensamentos. Pronto, aí o que acontece? Aí não funciona. Aí o sangue vai todo para o centro. Exatamente. Aí, conclusão, gera mais ansiedade. Gerando mais ansiedade, entendeu? Existe o quê? Uma distração. Ele sai daquele mecanismo ali, ó, de atenção plena da companheira, de tocar, de sentir ela, uma atenção plena da companheira. Ele não está ali mais presente. Ele está vivendo o quê? A falha. Um problema dele que problema dele. Conclusão, essa distração dá o quê? Disfunção sexual, mais ainda. Então, ele não tem sangue, entendeu? E, além disso, vai gerar mais ansiedade, vai tirar mais sangue ainda. Às vezes começa como se diz, o cara começa com uma relação, ele está mais ou menos ereto, ele perde a ereção. Por quê? Pela essa vasoconstricção. Que é extremamente importante, precisa ter para ter ereção. Né? Exatamente. O que nós temos que fazer é cortar esse ciclo. Por que é mais jovem que tem ejaculação precoce? Porque ele tem muita ansiedade. Então, ele vai num ato, ele ejacula rápido, porque a ansiedade é grande. Então, tem essa descarga, então ele tem que ejacular rápido, senão ele vai perder a ereção. Cara,
Então, são algumas das diferenças. Vou para o intervalo e a gente volta para falar mais sobre essa questão das diferenças, né, nas disfunções sexuais, e essa aí é abordada pelo doutor aí, que tem uma característica mais para o indivíduo jovem, né, doutor? E a gente vai falar um pouco também do indivíduo maduro, que, embora mais experiente, também sofre com algumas disfunções, né? A gente vai rapidinho para o intervalo, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília. Unimed, cuidar de você, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. A nossa querida Oral Sim tem o telefone 99600-2707. Agende uma avaliação. Com a gente também a nossa Zelar, distribuidora de água mineral. A Zelar tem o telefone 3454-3330. Peça aí a sua água, tanto galões de 20 litros, como garrafinhas, copinhos, enfim, você tem todas as opções e formas lá na Zelar. E também com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, na Proeste Nissan, dá negócio. Fale com o Maurício e sua equipe de vendas lá. Não é só 0 quilômetro, não. Você tem seminovos multimarcas, com detalhe, multimarcas seminovos na Proeste Nissan com 1 ano de garantia. Só a Proeste faz isso para você. Passe por lá e confira. Na Proeste Nissan, dá negócio. O intervalo e a gente volta na sequência. Não sai daí não. Até já.